Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Cristina Jung, eu sou desenvolvedora front-end e sou instrutora do programa Vencer da DBC. Nós estamos com este novo projeto sobre os podcasts, para cada vez a gente fazer um episódio falando sobre tópicos da tecnologia que estão deixando todo mundo em polvorosa, ou mesmo criando polêmica, e acrescentando também mais valor e mais conhecimento para todos nós. Então, somos da DBC, e hoje, nesse nosso podcast, nosso tema, tá, é o ChatGPT. Como a inteligência artificial está forçando a atualização das tecnologias no mercado de TI e como ela está deixando os desenvolvedores e o pessoal um tanto quanto receosos, né? Então, para a gente ter um bate-papo legal, nós temos aqui o Gilmar Aires dos Santos. Ele é analista de sistema, é especialista em machine learning, em data science e inteligência artificial. Atualmente, ele está como docente do Senac Tech. Temos também o coordenador e professor Rodrigo Barreto, que ele é mestre em educação, e ele é graduado em ciências da computação e coordenador e pesquisador do Centro de Pesquisa da Faculdade QI. Ambos os convidados para esse bate-papo eles têm uma experiência muito legal em inteligência artificial, em desenvolvimento, com esses tópicos, sempre abordando alguma coisa de machine learning. E temos também o nosso co-host, que é o Glauber Barbosa, né? Ele é a Tech Lead da DBC, e estamos aqui como anfitriões do Gilmar e do Rodrigo. Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu acho, só dando uma pequena prévia, né, uma introdução, a gente se ouve muito falar hoje em dia no ChatGPT, né, e no que ele está agregando na área de não só na área de tecnologia, como na área de relações interpessoais também, né, e está, por um outro lado, gerando um fascínio, e ele também está gerando um receio, né, de como vai ser o desenvolvimento da tecnologia a partir de agora, como é que a ética vai ser envolvida, né? Como que o pessoal novo que está querendo entrar na área de desenvolvimento, em qualquer nível, ele possa se preparar, né? Então, nessa, aproveito e faço a primeira pergunta. Quais vocês dois, Gilmar, Rodrigo e o Glauber também, né? Quais são as habilidades e competências que vocês julgam necessárias para que a gente possa trabalhar de forma segura com a inteligência artificial? Fiquem à vontade. Então tá. Bom, então vamos lá, começar. Então, hoje em dia, né, a gente só ouve falar, né, nesse tema. Hoje em dia está na moda, né? Hoje em dia está, enfim, sendo bem vista por todo mundo, ou mal vista, dependendo. Mas ele, na real, é uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, ela, que nem tu ressaltou, né? Tem um lado bom e lado ruim, né? Então, a gente vai fazer uma análise, né? Então, vamos pegar aqui uma ferramenta, um martelo. O martelo, ele é bom porque ele prega prego, mas ele é ruim porque eu posso matar uma pessoa, né? Então, fazendo essa analogia, né? Ele vem, tá, de encontro a realmente nos ajudar. Ajudar a quê? A pesquisar. Então, antes, o que nós fazíamos, né? Nós pegávamos e fazíamos consultas. Então, enfim, não tendo a internet a nosso favor, nós íamos para bibliotecas, né? Daí fazíamos o quê? Fazíamos grandes consultas em vários livros e só fazíamos o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E aí aqueles trabalhos, né, eles só eram bem vistos se tinham muitas páginas, mas o conteúdo, enfim, né, não era tão analisado. Hoje em dia, né, com relação à internet também, né, a consulta ficou um pouco mais automatizada, né, então, enfim, só que tem porém, tu achar algo de relevância também demora. Então, o que acontece? Essa devida
conversa, né? Então, que nós temos com um robô, tá? Que ele imita uma conversa humana, baseado, enfim, em grandes dados, ele vem para nos ajudar. Então, o que acontece é o seguinte, eu vejo muito, até mesmo com outros profissionais da área, até mesmo meus alunos, tendo uma devida dificuldade, né? Então, eles sempre recorrem para o ChatGPT ou outros, enfim, né? Relativos a outras inteligências baseadas em robô de conversa que imita a conversa humana. Então, mas tem um porém, né? Todo o conteúdo gerado, né, é relativo a uma boa pergunta. Então, quer dizer, eu tenho que saber perguntar, né? Ele não pensa, ele simplesmente é intuitivo, né? Através de um algoritmo. Então, depende do meu nível de pergunta, eu vou ter uma resposta necessária. Então, também eu posso demorar para achar uma resposta, né? Mas adequada, mas também eu posso achar uma resposta assertiva. Só que esse assertivo, né? A gente não pode se render. A gente tem que pegar e fazer uma análise. Realmente é uma ferramenta. A ferramenta ajuda, né? Equipes, ferramenta ajuda quem está sendo instruído sobre determinada tecnologia, ferramenta ajuda, né, alguém descobrir algo. Lógico, ele vai também para outras áreas, né? A gente vê até eu brinquei uma vez, e disse assim, faz um acorde de guitarra. E ele fez, né? E aí eu peguei um amigo meu que toca guitarra e, lógico, não foi. Ele disse assim, lógico, não tem uma qualidade, né? Mas o que ele fez? Os processos que eu deveria, eu particularmente, fazer para fazer um acorde, pegar né? E tentativa e erro, né? Essa ferramenta me ajudou bastante, enfim, a criar um determinado acorde. Então, o que ele faz? Ferramenta, sim, né? Na qual ele ajuda nós, e aí nós é que damos a devida verificação se ela é assertiva ou não para aquilo que eu quero. Deixa eu pegar um ponto específico ali da pergunta da Cris e já fazer um gancho também com o que o Gilmar falou com esse exemplo, né? Que foi sobre habilidades e competências para você trabalhar hoje com inteligência artificial. Então, para quem quer ir para a área de inteligência artificial, o que seriam essas habilidades e competências necessárias? Tem algumas que eu vejo que elas são essenciais, independente de aonde eu vou aplicar a inteligência artificial necessito, como, por exemplo, uma boa lógica de programação, se bem que, eu ia dizer não existem, mas não deveriam existir programadores que não têm uma boa lógica de programação, né? Infelizmente, nós encontramos muitos por aí. Então, a lógica de programação ela é muito importante, os conhecimentos em desenvolvimento são muito importantes, e o conhecimento em matemática é muito importante, principalmente estatística. Então, quando eu estou falando de inteligência artificial, as técnicas vão utilizar estatística, vão usar previsão, vão usar cálculos, vão analisar tendências. Então, a matemática acaba sendo bastante importante. Dependendo de para onde eu vou, eu também preciso de algumas outras competências que são muito específicas para o projeto, mas, por exemplo, algumas que cada vez mais são utilizadas. Conhecimentos em psicologia, em neurociência, em neuropedagogia, porque a ferramenta de inteligência artificial ela pode tentar utilizar ou entender o modo como o cérebro funciona, como o humano toma decisões, então eu tenho que me aprofundar nisso, mas ela também utiliza isso para conseguir saber como essa comunicação com seres humanos ela pode ser um pouco mais assertiva e natural. Então eu vou pegar esse exemplo que o Gilmar falou ali de a inteligência artificial, ela pode dar um resultado que ele pode ou não ser de qualidade, né? Mas o ChatGPT tem uma coisa muito engraçada, tá? Que é o seguinte, por exemplo, os acordes ali. Ele acabou gerando um acorde que depois, quando ele foi tirado lá na guitarra, ele talvez não ficou tão elegante, não ficou tão sonoro como ele deveria ser, tá? Mas se eu for para a parte do texto, por exemplo, o ChatGPT ele escreve muito bem. Muito bem. Tá? Por quê? Porque ele entende, por conta de como ele foi construído, ele é uma ferramenta generativa, então ele foi feito para gerar coisas da forma mais natural e que soe mais real possível. Então ele realmente escreve muito bem.
Ele consegue entender muito bem a estrutura da linguagem, etc., e como que ele vai colocar uma ideia. Só que o que torna o ChatGPT tão natural, muitas pessoas usando, nossa, parece que eu estou falando com o humano, é justamente ele entender da psicologia, entender como nós, seres humanos, comunicamos e o que a gente acha natural. Porque dentro dessa escrita, o ChatGPT ele insere erros de forma proposital. Se tu pegar o português ele não é 100% na maioria das vezes. Ele é 98%, 99%. Por quê? Porque se ele escrevesse um português perfeito, eu não estou acostumado a me comunicar com pessoas que usam um português perfeito. Tem alguns tipos de erro, tem alguns tipos de manias de linguagem que ele sabe que se ele inserir, a resposta vai soar muito mais natural para quem está lendo ela. Então, ele é muito natural para nós, muitas vezes, porque ele escreve muito bem, óbvio, ele não consegue muitas vezes colocar uma ideia da melhor forma, ele não tem criatividade, ele simplesmente consegue estruturar um determinado raciocínio, usando argumentos, etc. Mas esse fator de ele conseguir inserir erros de forma proposital para parecer mais natural a resposta é algo que eu acho bem interessante. E que se eu não tivesse essa psicologia por trás, talvez a resposta não pareceria tão assertiva quanto ela parece ser quando eu recebo ela. E aquilo, né, Rodrigo? Vamos supor o seguinte, muitas vezes, é que nem uma conversa. Ela vai ser melhorada conforme quanto mais tu argumentar. Então, tipo assim, ó, na real, é uma imitação realmente a nível textual com uma inteligência. Então, quanto mais tu interagir, que nem tu falou, e realmente ele vai conduzir para respostas mais assertivas, ou seja, mais adequadas ao que ao interlocutor que está com ele, né, deseja, né, o objetivo dele. Aliás, então, só fazendo um gancho nisso, Gilmar, de treinamento, né? Sim. Por que uma ferramenta tão avançada é gratuita? Eu tive uma conversa com a Cris, a gente estava falando sobre isso, né? O ChatGPT, ele é treinado numa base de dados gigantesca de informações, e quanto mais informações ele tem, ótimo. Só que a inteligência artificial, eu tenho dois tipos principais, que é a supervisionada e a semi-supervisionada. Isso. E a não supervisionada, que ela é um pouco mais rara. Mas quando eu estou treinando uma inteligência artificial, se ela é não supervisionada, ela vai pegar esses dados, ela vai interpretar e eu não tenho uma intervenção humana para dizer para ela isso está certo, isso está errado, considera, desconsidera. Quando ela é supervisionada, toda decisão que ela toma tem que ser apoiada por um ser humano. E a semi-supervisionada, ela toma as decisões, ela te entrega os resultados, mas volta e meia tem que ter um ser humano validando isso, dizendo, olha, essa resposta aqui está ok, isso daqui não está ok. Então, o ChatGPT ele é gratuito, porque enquanto nós estamos usando o ChatGPT, toda vez que nós fazemos uma pergunta, e aí veio uma resposta que não me agradou, e eu refaço a pergunta de uma outra forma, ele também vai entender que a resposta que ele deu não é mais adequada. Então, ele ser gratuito não é somente para as pessoas experimentarem, não é somente para mostrar o quanto a ferramenta é inovadora, mas é para usar essa massa, o povo que está testando a ferramenta, para que essas pessoas façam o papel do supervisor, para que essas pessoas pesquisem de novo, mostrem que gostaram de uma resposta, que não gostaram de outra, e com isso eu estou fazendo um aprendizado semi-supervisionado dentro do ChatGPT. Então, essa gratuidade é uma gratuidade que ela é bem pensada, porque são milhões de pessoas aí usando a ferramenta e treinando ela todo dia. E o ato de ela também, complementando, né, ser gratuita, enfim, é porque ela não é um produto. Nós é que somos. É verdade. Nós somos o produto da ferramenta. É verdade. Esses dias, depois que eu estava falando, porque eu e o Rodrigo, a gente estava falando sobre a inteligência artificial e o ChatGPT, por um acaso eu, olhando a TV, apareceu uma entrevista do filósofo Pierre Levy, né? Que ele é muito usado na área da educação, só que ele tem um viés muito de inteligência artificial e inteligência coletiva. E ele falou uma coisa que é exatamente isso que vocês estão falando, né? Ele disse que a inteligência artificial, para ele, na concepção dele, existe desde
dos primórdios da humanidade, porque a inteligência artificial ela é toda aquela fora do ser humano, mas criada pelo homem, né? Sim. Então, como é que ele diz? Que é qualquer coisa fora do humano, mas com o humano abastecendo de dados como é que ele usou aquela forma, né? E criando a base. Porque se a gente pensar no início do ano 2000, que surgiu o Google, né? O Google, e ele está poderoso até hoje, é porque ele tem um algoritmo que é um algoritmo coletivo. Ponto final, ponto pacífico. Tem muitas vezes a gente via nas formaturas os alunos dizendo o Google me formou. Não, o conteúdo que está lá somos nós que colocamos. O conteúdo que está lá somos nós que fizemos. Ele só tem o algoritmo de indexar isso. O ChatGPT também. Eu acho assustador isso que o Rodrigo falou, de que ele escreve com erros, proposital, para parecer mais natural possível. Sim. Né? Então, isso eleva o nível de consciência da inteligência artificial. Né? Pode terminar, pode Não, terminar. não, eu disse, eu acho que isso é assustador, né? Vou lá até começar a olhar as regras de Asimov para ver o que tem lá, porque, por favor, pode falar, Glauber. Show de bola. Tu trouxe, lá na fala do Gilmar, me surgiu uma pergunta e agora tu trouxe o assunto que vai enriquecer a minha pergunta ainda, né? Olhando para esse ponto, que nós somos as pessoas que abastecem o Google, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o Glauber pode ir lá criar um post sobre uma tecnologia e postar em algum site, algum blog, algum local. Será que com a grande utilização, com o tempo do ChatGPT, isso acaba sendo desestimulado? Porque, por exemplo, por que o Glauber vai criar um post para colocar lá se eu sei que ele não vai ser visto? O pessoal vai procurar lá no ChatGPT. E aí eu acho que seria acho que pode até pensar e ser uma pergunta, né? O que o Gilmar enxerga como isso, ou o Rodrigo? Será que essa desestimulação pode acontecer? Não. E aí a gente para de começar a enriquecer o próprio ChatGPT, né? Porque ele deve trazer essa informação de algum lugar e alimentado por pessoas. Deixa eu te responder essa pergunta com duas visões totalmente diferentes, tá? Primeira coisa. Talvez o ChatGPT vai fazer com que o Glauber escreva mais. Por quê? Porque o Glauber pode usar o ChatGPT para te ajudar como ferramenta de apoio para escrever um texto de mais qualidade, com mais argumentos. Tá? Então, para quem está publicando, para quem está gerando conteúdo criativo, o ChatGPT ele pode acabar estimulando, porque tu vai conseguir gerar muito mais conteúdo criativo. Óbvio, vai ter que ter uma revisão humana, mas ele é uma ferramenta de apoio para isso. Por exemplo, tu vai ver chover na internet agora nas próximas semanas, tá? Cursos para o pessoal de marketing, por exemplo, ensinando a usar o ChatGPT para criar propaganda criativa, para criar bordão, para criar ações de marketing. Então, ele pode estimular muito a geração de conteúdo. Tá? Bom, quanto à alimentação, ele sim vai se alimentar do que está na internet, óbvio que não é automático, né? O ChatGPT ele teve uma base de dados que foi previamente selecionada, ele foi treinado com essa base de dados em 2021, e a previsão é que agora em 2022 ele vai receber uma nova atualização, vai ser retreinado com uma outra base de dados, mas esses dados, eles são dados escolhidos, dirigidos de alguma forma, tá? Por que a base não é o que está na internet, Glauber? Porque o que está na internet eu tenho um problema muito comum. O Google, quando o Google começou a treinar o Deep Learning, tá? A primeira tentativa do Google foi utilizar como base de treinamento para o reconhecimento de texto e para a linguagem natural o texto que estava na internet. O que é o grande problema disso? O grande problema disso é que menos de 0,5% do que está na internet são conteúdos que são revisados. Na internet, qualquer um pode escrever qualquer coisa. Então, se tu treina uma inteligência artificial, tá? Com um texto texto mal escrito, textos com argumentos que são inválidos, a inteligência artificial ela vai ser treinada de uma forma falha. Tá? Então, deu muito errado. Tanto que o Google depois ele criou o projeto Google Books, que vocês
Se não lembra, é legal pesquisar a história do Google Books, foi um grande escândalo. O Google foi processado na Europa por causa disso, mas depois do furacão Katrina, se eu não me engano, o Google começou nas bibliotecas dos Estados Unidos, que tinham perdido muitas obras, e se oferecer para, de brother, ajudar as bibliotecas a criarem um acervo digital. E em 5 anos de projeto, o Google ele conseguiu digitalizar 70% de todas as obras que já foram escritas até hoje em língua inglesa. Por que o Google foi nos livros? Porque o livro ele foi pelo menos revisado por alguém, ele foi escrito por um escritor que tem um mínimo, sabe minimamente escrever, então ele é um recurso de mais qualidade. Então, eu não vejo que talvez aquilo que nós publicamos, os nossos textos, etc., eles vão começar a perder sentido, tá? Porque por mais que o ChatGPT ele gere coisas interessantes, ele tem falhas. Ele é um, como é que eu vou dizer? Ele é um conversador. Sabe aquele cara, vou fazer uma analogia, tá? Sabe aquele cara que tu tá numa mesa de bar, principalmente depois que o cara bebeu, ele nem entende nada, mas tu pergunta de qualquer assunto e o cara te responde, o cara vai te dar um argumento, o cara vai conseguir discorrer sobre uma ideia e ele vai te dar alguma resposta sobre aquilo. Isso é o ChatGPT. Tá? Então, o ChatGPT ele vai escrever um texto muito bonito, muito bem feito, que às vezes não faz sentido nenhum, se a gente parar para pensar. E outra coisa, quando a gente fala de publicação de qualidade, a publicação de qualidade está muito ligada ao profissional. Daqui a pouco eu sei que tu, Glauber, é um cara que, meu Deus, é um cara que é especialista, é um cara que conhece da área. Não tem sentido ir para um ChatGPT pegar um texto aleatório sobre um assunto se eu posso estar consumindo um texto de um cara que eu admiro, de um cara que eu sei que é profissional na área. Então, óbvio, tudo se transforma, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, como o Gilmar falou, ao mesmo tempo que ele pode ser uma ferramenta fantástica para nos ajudar a produzir. Ele também vai gerar muita coisa que é lixo, vai gerar, com certeza, daqui a pouco, uma leva de pessoas aí que idolatram o ChatGPT, que conversam com o ChatGPT, que tomam decisões através do ChatGPT. Isso sempre vai ter, como sempre teve, né? Mas eu acho que a gente tem capacidade de diferenciar ainda. Mas que vai mudar, muita coisa vai mudar. Show. Do meu lado é o seguinte, né? Sintetizando ali, ela é realmente uma ferramenta muito útil, né? Para gerar uma ideia de conteúdo do que tu vai pesquisar, né? Então, o que ele faz, né? Nesse ato de te ajudar a redigir, talvez, um artigo, né? Exemplo, o profissional ele tem que ter a ideia que que aquela ferramenta está ajudando ele a criar um esboço, tá? De uma maneira mais, num processo, enfim, de criativo que essa ferramenta vai ajudar. Então, quer dizer, é menos tempo em cima de uma busca de uma ideia, tá? Então, quer dizer, tu tens que te mensurar que realmente tu é que está ali para controlar, e não o que ele está gerando é o que é o definitivo, né? Então, ele só... em cima do que ele gera. Ele vai gerar ideias atraentes, né? Muito boas para aquilo, só que tu que é o que vai filtrar. Isso é bom, isso é ruim, isso eu posso melhorar. Aí, já vou fazer um outro gancho, tá? Que é o seguinte. Vamos falar sobre a criatividade do ChatGPT e alguns problemas de ética. É isso que eu ia falar agora. Era exatamente isso. Vamos lá. Tem uma pesquisa que foi... Quando começou, foi do início do ChatGPT, já teve um pesquisador que fez uma pesquisa que eu achei genial. Ele pediu para 5 estudantes dele escreverem um artigo sobre 5 assuntos diferentes. Então, cada estudante foi lá e escreveu um artigo. Aí ele pediu para o ChatGPT escrever também 5 artigos, cada artigo sobre um tema diferente. E ele deu os mesmos parâmetros para os alunos, os mesmos parâmetros do ChatGPT. Esses artigos foram submetidos para um congresso. Os artigos escritos pelos alunos, 2 foram aceitos. Os outros 3 foram negados. Os escritos pelo ChatGPT, 4 foram aceitos. E 1 foi negado. Tá? Então, o ChatGPT ele tem uma coisa muito interessante. Ele é muito bom de entender estrutura de linguagem. É por isso que ele consegue escrever uma resposta, muitas vezes, que é vazia, mas ela é tão bem escrita que te convence que ela é real. Isso é o que ele faz de melhor. Óbvio que, por entender muito bem a estrutura da linguagem,
ele tem uma capacidade muito grande de, entendendo e interpretando a estrutura, ele conseguir gerar para ti uma solução. O exemplo que eu trago é na programação. Qualquer língua que eu pegar, o português, o inglês, etc., tem um vocabulário gigante. O vocabulário de uma linguagem de programação é limitado. A sintaxe da linguagem. As palavras reservadas é aquilo que a linguagem conhece. Tá? Em qualquer língua, eu tenho estruturas de linguagem que são complexas, aonde eu tenho que posicionar, eu tenho que combinar, eu tenho que conseguir colocar numa sequência, numa ordem lógica, eu consigo expressar o que eu quero. Em linguagem de programação, isso é muito melhor definido. Então, assim como o ChatGPT ele é muito bom de conseguir entender a estrutura de linguagem nos humanos, ele é melhor ainda de entender a estrutura de linguagem de programação. Tanto que, se até mostrei um exemplo para a Cris esses dias, se eu for no ChatGPT e disser para ele assim, ChatGPT, escreve para mim um código em JavaScript que gere 2 círculos na tela que eu possa arrastar e que quando eu encostar esses círculos eu quero que as bordas deles mudem de cor. Ele não só vai te trazer o código, como ele vai te explicar linha a linha de o porquê aquele código funciona. Tu copia o código, coloca lá no nosso VS Code ou no Brackets, onde vocês costumam trabalhar, tu roda o index e está funcionando, implementado. Tá? E com toda a explicação. Ele funciona. Agora, essa semana, tá? Nós estamos desenvolvendo um projeto para o pessoal do Cine, e eu estava com uma dúvida lá no Vue, que eu nunca tinha utilizado. Eu queria fazer uma computação lá no Vue para conseguir fazer Ele estava pegando lá de um JSON, queria fazer uma filtragem nesse Vue para não pegar valores duplicados. E eu nunca tinha usado o Vue, fui ali e coloquei, ChatGPT, eu preciso pegar aqui um VS Select e fazer uma filtragem dos dados repetidos. Como eu posso fazer? Ele me deu o código, eu joguei lá, saiu funcionando. E aí uma coisa muito interessante disso é que, óbvio, se ele teve acesso a vários códigos, ele vai me dar um código que alguém fez, certo? Não necessariamente. Ele pode, como ele consegue interpretar a linguagem, criar o seu próprio código, porque a estrutura é uma estrutura lógica. Se eu fizer a mesma pergunta para ele várias vezes, ele vai me trazer vários códigos diferentes. E tu vê que a interpretação é poderosa pelo seguinte: se tu pegar um código teu que tem um erro, tu jogar no ChatGPT e dizer assim, ChatGPT, esse código deveria fazer isso, isso e isso, mas não está funcionando. Qual é o erro? Ele não só vai identificar o erro, como ele vai reescrever o meu código com as minhas variáveis, com os meus métodos, com tudo que eu fiz, com os meus ponteiros, eu estou usando C, enfim. Ele reescreve o meu código, mantendo todo o meu código, modificando somente aquela parte que ele viu que vai resolver o meu problema. Ou seja, ele está se baseando no meu próprio código, porque ele consegue interpretar o meu próprio código. Tá? E aí eu chego na questão ética. Se eu pedir para o ChatGPT escrever um artigo para mim, e eu fiz esse teste, tá? Eu pedi para ele escrever um artigo sobre um determinado assunto, ele escreveu o artigo. Ele não vai copiar e colar de algo que está na sua base de treinamento. Ele vai pegar vários textos de vários autores que falam sobre aquele assunto, ele vai entender a estrutura disso e ele me entrega um texto que é uma combinação disso tudo. É um texto inédito. E aí veio o mais legal. Eu peguei esse texto e joguei no Plágios. Sabe quantos % de plágio ele encontrou? 0. Ele não consegue detectar o plágio. Porque o texto foi reescrito com base no texto de vários autores, então, na teoria, não é plágio. Então, já que a gente vai partir depois para as questões éticas, eu desenvolvi um código. Esse código é meu? Quem desenvolveu? Eu não tenho ideia. E o ChatGPT não vai me dizer de onde veio aquele código, quem foi o programador, quem foi que desenvolveu, quem foi que disponibilizou. Ele gerou para mim, é meu. Ou será que ele é do ChatGPT? De quem é a propriedade intelectual? Eu não sei. Eu não sei e dificilmente eu vou descobrir. E isso gerou uma discussão ética tão grande que vocês sabem qual é o próximo projeto agora que o ChatGPT está trabalhando?
O ChatGPT, inclusive, Cris, eu brinquei contigo. Olha, eu tenho um projeto que eu já estou pensando em fazer. E eles começaram a fazer. Essa semana eles anunciaram. O ChatGPT está trabalhando numa ferramenta capaz de detectar textos que são gerados pelo próprio ChatGPT. Porque a comunidade, cara, isso deu um barulho na internet por conta disso. Porque a propriedade intelectual vai para o espaço. Exatamente. Eu mandei ele gerar uma poesia. Eu mandei gerar uma letra de música. Eu mandei gerar um acorde de guitarra. Óbvio que ele fez isso baseado no trabalho intelectual de alguém que eu nunca vou saber quem é. Nunca vai saber, exatamente. Mas os créditos, a princípio, enfim, se eu não descobrir o plágio, então isso implica que é autoral meu. É mais ou menos a situação que a gente tem hoje, né? Esses desafios éticos e sociais são baseados praticamente pelo medo, né, dessa ferramenta nova pelas pessoas, que tu realmente falou. Quando ela surgiu, né, e teve aqueles desafios, até no meio televisivo, enfim, de criar música, fazer algum determinado produto, né, na qual os profissionais, né, das devidas áreas, enfim, ficaram com medo. Opa! Então, quer dizer, eu não... Qual é a minha função, né, em fazer determinado produto? Já tem uma ferramenta que cria para mim, né? Isso vem baseado praticamente no medo que a sociedade tem em entenderem como utilizar, né? Então, que nem tu realmente falou, né? Dentro da academia, a criação, né, dos acadêmicos, enfim, utilizando essa devida ferramenta, fica um checkmate, né? Tipo assim, será que fui eu realmente, visto que os meios na quais validam o nosso produto, né, que nem as ervas de plágio, não conseguem detectar, será que é meu? Será que realmente estou apresentando, como é que é? Estou mentindo para mim mesmo, né? Só com relação a ganhar um diploma? Daí, tipo assim, daí eticamente, será que eu vou ser um bom profissional? Né? Quem vai ser o profissional? Eu ou a ferramenta? Né? Então, o que acontece? Vai muito do uso e costume, né? Vai muito de a gente discernir a devida usabilidade, né? Esse é o meu ponto de vista em relação à ética. Eu acho que acaba criando até um paradoxo, né? Ai, desculpa, Glauber, tu queria falar, né? Não, pode tocar e eu falo depois. Tá, eu acho que cria até um paradoxo, né? Ou uma mudança de paradigma tão grande que a gente vai ter que, em todos os níveis, a gente vai ter que parar de dizer que fui eu que criei, e sim que foram todos que criaram, sim, né? Sim, exatamente. E isso pensamento coletivo. é o pensamento coletivo. Isso vai quebrar grande paradigma social muito grande e ético também muito grande, né? Porque não é mais proprietário, ou não é mais um software proprietário, não é mais uma ideia proprietária, e sim é uma ideia de todos, porque não adianta, não tem como tu escapar disso. Mas eu acho que até chegar nessa parte aí, que a gente não consegue ver os benefícios, né, ainda, né, para nós como seres humanos, né, de utilizar essa devida ferramenta de inteligência artificial para a nossa vida, ou seja, para aquilo que a gente quer. Isso, falando até em benefício, né, vocês falaram bastante de propriedade intelectual, mas uma coisa que eu enxerguei e eu ouvi várias vezes na palavra de vocês é o quanto isso pode melhorar a nossa educação, o quanto isso nós conseguimos aprender com isso. Porque, que nem o Rodrigo nos trouxe ali, eu fui lá e eu pedi para ele me gerar um código, eu pedi para ele corrigir um código. Ele não só gerou, e ele me explicou como é que ele fez aquilo ali, entende? E com certeza ele explicou de uma forma maravilhosa e muito limpa de se ler e de se entender, né? Muito didática. Muito disso, didática. Então, sabendo utilizar, é que nem Google hoje, né? Eu não vou dizer a internet. A internet, cara, pode transformar a vida de qualquer pessoa, né? Que consegue ter acesso e ganhar educação com ela, ou tu pode passar o dia fazendo nada. E aí vai do que tu quer usar, né? E que o Gilmar, acho que foi o Gilmar que trouxe no início, é uma ferramenta. E a gente tem que saber como usar. Em relação à educação, eu vejo muito potencial, Albert, tá?
a educação em geral. Ela pode ser em relação a programadores que estão aprendendo, pode ser em relação a determinados assuntos, enfim, a tudo. Mas, de novo, também tem os dois lados, né? Assim como, vou pegar o lado da programação, que é o que mais nos interessa aqui. Eu estou aprendendo uma determinada linguagem, um determinado framework, uma determinada ferramenta. O ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa para ele conseguir me ensinar, para que ele consiga trazer exemplos ilustrados. É muito bom se eu souber fazer bom uso. De novo, o chat é uma ferramenta. O quanto eu vou aprender, o quanto vai ser útil, depende de como eu uso. Porque seja o ChatGPT, seja o Google, seja aquele colega de trabalho escorado, tá? Assim como ela pode ajudar a formar programadores maravilhosos, ela pode incentivar aquele programador do Ctrl+C, Ctrl+V. Que ele pega aquilo pronto, ele perde a capacidade de pensar e montar por si. Que está sempre buscando apoio numa ferramenta, porque a ferramenta me dá um trecho pronto, ela automatiza alguma tarefa, eu não preciso pensar, a princípio funcionou, mas eu perco a capacidade de entender o código como um todo. Eu faço algo pontual, sem pensar em como aquilo se integra no sistema, que vulnerabilidades aquilo pode causar, aonde que aquilo pode acabar crashando o sistema por algum motivo. Então, tem sempre os dois lados, mas, de novo, tudo vai de como a gente usa a ferramenta, né? E em relação a isso também, a geração, e aí eu já vou avançando um pouquinho também ali para uma parte que eu acho que é bem legal de o quanto ele impacta para nós como programadores, né? Como o ChatGPT, não só ele, tem diversas outras ferramentas generativas que estão surgindo aí, inclusive o Google lançou a dele faz algumas semanas, né? Ele tem essa capacidade de automatizar coisas. Por exemplo, esse código das duas bolinhas que eu consigo fazer um drop-down e quando eu encosto muda a borda, talvez eu levaria horas fazendo ou tentando entender e ele em minutos me deu e estava pronto. Isso é ótimo. Então, ele tem sim a capacidade de, inclusive, quando eu estou desenvolvendo sistemas, ele ser uma ferramenta de apoio bem interessante. E já existem alguns estudos, tá, para a integração do ChatGPT em IDEs de desenvolvimento. Então, nós temos uma tendência, que já era tendência antes do ChatGPT, que é a tendência de cada vez mais nós reduzirmos o hard coding e nós irmos lá para o low code ou então para o no code, né? Por quê? Eu já tenho muita ferramenta que eu arrasto bloco, que eu arrasto função, que ela é toda visual e que ela vai gerando código para mim por trás. Se eu tenho uma ferramenta como o ChatGPT integrado na minha IDE, eu consigo de forma textual solicitar que ele preencha determinados trechos de código, que ele faça determinadas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou conectado num banco MySQL, tá? Eu vou chegar para o ChatGPT e vou dizer o seguinte: ChatGPT, gera para mim uma estrutura JSON aqui que consiga refletir a tabela clientes. Gerou, já colocou no meu código, está pronto. Então, ele tem essa capacidade de conseguir ser uma baita ferramenta de apoio, que ela consegue reduzir aquele trabalho, que é aquele trabalho braçal, e isso reforça mais essa tendência de low code ou de no code com o tempo. Eu não preciso mais codar tudo no braço, aquela parte mais hard, você tem uma ferramenta que já faz isso de forma eficiente. Então, muda um pouco o mindset, ele muda um pouco hoje o paradigma da programação como nós estamos acostumados. Então, essa é uma tendência que é uma tendência real. E cada vez mais gente entrando na programação, já começando pelo low code, pelo no code, contra um paradigma de nós, da nossa geração, que já estamos acostumados com um hard code um pouco mais raiz, né, por assim dizer. Até mesmo, tipo assim, dentro do GitHub, né, ainda tem, né, o copiloto, o Copilot, né, na qual eu, até sendo docente, né, eu estimulo muito a utilizar o que tem de tendência. Então, eu estimulava, né, a fazer isso aí. No caso, o que ele fazia, né? Ele pegava, enfim, lá nessa base de códigos colocados lá no repositório, né? Algo relativo ao que tu define. Eu quero uma função que soma 2 números. Ele vai te dar, né, na linguagem X, te dá lá, enfim, um código na qual funciona assim, mas tu verifica se é adequado ou não para a tua necessidade. Eu utilizei, foi um mês e meio atrás, o ChatGPT
dentro da sala de aula. Como? Então, a gente está lá, enfim, né, instruindo programadores para o mercado de trabalho, e daí eu disse assim, não, vamos brincar um pouco com ele. Então, é o seguinte, eu determinei para criar um determinado software, dei as especificações de requisitos para eles, e deu. Existia, no que eu pedi, existia o quê? Como é que é? Tinha determinadas coisas que eu pedi que eu não expliquei. Aí eu disse para eles o seguinte, vamos utilizar o ChatGPT para, né, tirar essas dúvidas. Qual foi minha missão? É pegar, ensinar eles a utilizar o ChatGPT, como fazer a melhor pergunta. E daquele código que ele estava gerando, daquilo que ele estava interagindo com o aluno, né, em relação a criar aquele código para aqueles requisitos que eu determinei, né, ele procurar, nessa devida interação, a buscar uma melhor resposta para o produto que eu estava propondo. Né? Então, dentro da academia, dentro da sala de aula, enfim, né, até focado para como nós da TI interagimos com ele, né? Então, eu fiz esse devido experimento, né? Então, dei requisitos na qual, né, o aluno não tinha determinados conhecimentos técnicos para aquilo, e disse assim, vamos atrás com o ChatGPT para descobrir como é que é. E resultou, enfim, uma experiência muito bacana. Por quê? Porque eles conseguiram fazer, e não só o fato de fazer, entender como criar. Então, eles até mesmo, né, descobriram coisas novas, né, na interação com eles, eu ali supervisionando, mentorando, né, do que uma aula tradicional, né? Eu acho, né, que é como vocês estão falando, ele é uma ferramenta. Eu até estava pensando no GitHub Copilot, né? Que o GitHub Copilot teve uma época da minha vida como ali desenvolvedora numa das startups que eu estava trabalhando. Copilot, eu fazia revisão, eu mudava fazia uma coisa coisa ali, mudava outra coisa. Não era só eu, do meu time todo, muita coisa a gente fazia. O que isso aí trouxe? No caso, claro, nós temos uma consciência já, porque a gente vem de uma outra era onde tudo era muito difícil, né? Aonde a questão de tu aprender uma lógica de programação, tu aprender uma linguagem de programação era muito raiz. Se a gente colocar, hoje em dia já não é. Mas então, o nosso time fazendo isso, a gente acabava saindo como uma diversão e um aprendizado, porque, obviamente, sobrava mais tempo para a gente fazer outras coisas depois. E o Copilot, ele literalmente ele pegava a base que já existia nos códigos, Sim, né? exatamente. E ele trazia uma função em JavaScript ou TypeScript, trazia tudo pronto, por exemplo. Mas aí eu sempre penso, né? E era o que a gente estava falando antes, o que vai ser daquela pessoa que só é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que ele vai se deparar em algum momento em que a vida não é uma flor cor-de-rosa na vida profissional dele, né? Não, em algum momento ele vai precisar entender o que ele está fazendo, né? O grande problema é que muitas vezes até chegar esse momento ele já passou por 2 ou 3 empresas e prejudicou 3 ou 4 projetos. Isso acontece muito. É verdade. E tomara que todos eles, né? Porque a gente sabe, a gente vê uma empolgação nos júniores hoje em dia, né? A galera dev júnior, a gente vê essa empolgação com essa inteligência artificial, com o GitHub Copilot que tinha, e que a gente vê, opa, tá facilitando o meu trabalho. Pera, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Tudo. Vai facilitar o teu trabalho, beleza, mas tu tem que saber o que tu tá fazendo, né? Tu não precisa ser dono, proprietário, gerador, criador daquilo. Tu é participante daquilo, mas tu tem que saber o que tu tá participando. Uma coisa que eu gosto sempre de estimular o pessoal que vem até do programa Vencer, né? Sai o pessoal do programa Vencer e eles acabam entrando no time. Uma das primeiras são 2 coisas que eu sempre digo pro pessoal. E eu digo também para amigos que querem iniciar na carreira, estão fazendo algum curso ou alguma coisa do tipo também. Uma, descobre o porquê daquilo ali.
por que daquela função, por que aquilo ali funciona daquele formato. Na programação, às vezes a gente pode ter algumas coisas que são mágicas, mas não existe magia. Alguém criou alguma coisa para facilitar para ti, entende? Então, tu tem que entender como é que aquilo ali funciona, como é que aquela pessoa criou. E aí, quando der um problema em produção, alguma coisa mais casca, né? Cara, tem problemas hoje, é muito comum tu ter problemas que não existem no Google. Não vai ter uma solução pronta ali. E tem coisas que, às vezes, tu não tem nem como fazer uma pergunta para tentar achar uma solução. Então, eu sempre tento estimular o pessoal a saber o porquê. E uma segunda coisa que eu falo para eles, que agora até a minha frase vai mudar, né? Talvez com o tempo. Aprenda a fazer boas perguntas para o Google. E para o ChatGPT. E agora vai começar, uma evolução, né? Aprenda a fazer boas perguntas para o Google e boas perguntas para o ChatGPT. Porque ele vai te trazer a informação, mas também para ele te trazer a informação que tu precisa da melhor forma, não é qualquer coisa que tu vai largar ali e simplesmente sai. E aí, para nós que já estamos há bastante tempo na tecnologia, desenvolvendo tudo mais, é comum nós fazermos uma pesquisa no Google e trazer já na primeira página. Agora, pega aquele cara lá que não é comum para ele e olha ele escrevendo uma pergunta. Tem vários amigos e eu fico só cuidando para ver como é que ele vai fazer a pergunta para o Google. Né? Vai, Gilmar. Vai firme. Mas é aquele preceito lógico, né? Se eu não entendo, eu não sei nem como perguntar. É verdade. Então, se eu não tenho, né, no caso aí de projeto, enfim, se eu não estou, né, interagindo com o projeto, se eu não entendo o projeto, enfim, que foi estipulado na arquitetura, como é que eu vou usar essa ferramenta para me ajudar na minha tarefa, né? Mas deixa eu pegar um gancho nessa pergunta aí, deixa eu gerar uma polêmicazinha aqui. Vamos lá. Posso gerar umas polêmicas, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o gancho do que o Glauber falou. O ChatGPT, mesmo que a solução não exista na internet, muitas vezes, Glauber, por ele conseguir entender estrutura, ele é capaz de te gerar saídas que não foram desenvolvidas por ninguém. Porque ele entendeu o problema, ele entendeu o que tu quer, ele entendeu a estrutura da linguagem, sei lá, do JavaScript, por exemplo, e ele tem a capacidade de gerar uma solução inédita para ti. Tá? Só que eu pergunto o seguinte, imagina que vocês estão com um problema casca aí, tem alguma coisa que estão desenvolvendo e estão se quebrando, e vocês foram no Google e encontraram essa solução. Pô, tá aqui, é rara, mas um cara conseguiu desenvolver. Outro foi do ChatGPT, fez a pergunta e o ChatGPT gerou para ti um código. E aí tu, não, vamos lá, deixa eu ter certeza, deixa eu fazer a pergunta de outra forma, ele gerou praticamente o mesmo código, tá? Concorda que isso resolve o problema, né? Vocês usariam esse código? Depende do contexto. Porque quando a gente está desenvolvendo dentro de um projeto, e tu tá ali, tu tem um contexto que, às vezes, na minha pergunta ou na minha pesquisa, a gente não passa nem para o Google, nem no Stack Overflow e nem no ChatGPT, né? Eles vão responder de forma com as informações que a gente está dando, beleza? Mas qual é o contexto que eu tenho de solução de problema? Será que... minha pergunta é só um pedaço do meu problema, às vezes, né? Exatamente. Não é o problema por completo. Mas vamos imaginar que vocês pegaram essa solução, tá? Esse trecho de código, colocaram lá e, cara, realmente resolve o problema. Eu iria, vamos lá, se tratando de um código, tá? Eu iria olhar, fazer eu diria um code review daquele código ali e iria utilizar, com certeza. E talvez dele teste, né? Eu também. E bota lá, dele teste, funcionou, vamos embora. Tem um problema em fazer isso. O que é um problema em fazer isso? Segurança. Por que segurança? Tem vários tipos de ataque, tá? Que eles utilizam a previsão de tentar entender como um código foi desenvolvido ou como uma ferramenta, uma plataforma funciona. Se essa solução é uma solução onde eu tenho uma, duas respostas no Google, e eu sei que o teu software implementa essa solução, muito provavelmente tu utilizou uma dessas duas respostas que o Google te deu, ou uma dessas duas montagens que a ChatGPT te deu. Então, eu consigo prever como um trecho do código que teu programa foi escrito. E isso consegue me dar mais armas para que eu consiga fazer lá a inserção de uma funcionalidade maliciosa, por exemplo. Então, utilizar soluções, aquelas que são amplas, que soluções comuns de encontrar, ok. Agora, aquela solução que só um ou dois caras
conseguiram colocar, e todo mundo está se baseando naquilo, a chance do teu código estar usando é muito grande. E eu posso utilizar isso como uma porta de entrada para um ataque. Excelente. Muito, é verdade. Sim, então, é uma das questões. Utilizar o ChatGPT é muito bom, ele vai resolver vários problemas e até criar códigos inéditos. Mas se eu sei que uma empresa usa muito o ChatGPT, a própria empresa está me dando armas para que eu consiga fazer previsões de como o código foi desenvolvido e, a partir daí, explorar vulnerabilidades. Até mesmo, né, Rodrigo, que nem no início ela falou que deu as devidas definições, né? Realmente, né, ela está baseada em algo que passou, ou seja, que da sua base de dados, seu Big Data lá, e ele vai construindo. E nessa devida construção, exatamente, não tem o filtro, né, da segurança da informação. É uma informação, né? Só que tem, porém, a devida filtragem das técnicas de LGPT, segurança da informação, etc e tal, né? Talvez até de teste de software talvez não caiam nisso, né? Tem o produto cru e é que depois tu verifica. Mas muito boa a tua... Muito boa porque e assustadora, exato. Claro, exato, porque ele traz códigos anteriores, né? Digamos, então, eu gosto das provocações por conta disso, porque quando a gente para pensar um pouco mais profundamente sobre isso, a gente consegue ver uma série de questões éticas, questões de segurança que estão por trás. É uma ferramenta ótima, uma ferramenta que me ajudou em muitas coisas que eu estava desenvolvendo aqui. Mas os meus projetos não são projetos críticos. Não são projetos que, se tiver uma falha, eu vou expor dados de clientes ou vou perder milhões. São projetos mais pessoais. Agora, quando eu estou trabalhando com um projeto assim, mais hard, esse tipo de coisas são coisas que, às vezes, na ânsia de resolver o problema, a gente resolve com uma solução e o uso dessa solução acaba me trazendo essas vulnerabilidades ou essas previsibilidades que a minha solução não deveria ter. Eu tô rindo aqui porque, tipo assim, o cara tá sem saber, né? Tá botando um cavalo de Troia. É, bem isso. Tá lá o top banco, o top dos tops do banco, melhores do Brasil, né? O cara resolve desenvolver uma fintech ou resolve desenvolver a versão deles, como tem os Nubank, Next da vida e por aí afora. E ele usa toda a base de muita coisa do chat GPT. Imagina a quantidade de vulnerabilidade que muita pode coisa ter de Stack Overflow. Barbaridade! Isso é muito perigoso e isso é uma consciência que a gente precisa ter, né? Nós que já somos mais sêniores, que já estamos há mais tempo, a gente precisa largar um balde de água fria na cabeça dos que estão começando. Gente, a gente tem que cuidar por causa disso, né? Imagina, expõe dados sensíveis de usuário com a LGPD que a gente tem no Brasil, que ela é ceifadora, gente. E com a nova normativa dele, que é agora focada em... Não estava, né, antes afetando as startups, e a nova normativa deles, 2002, tal, que eles lançaram agora, chegou, né, num grau de segurança que veio até as startups, né, para verificar o que estavam realmente criando ou não. Se os dados pessoais e os sensíveis estavam sendo violados ou não. E aí esse cara coloca um cavalo de Troia, como tu mesmo disse, Gilmar, alguma coisa ali dentro. Meu Deus, a vulnerabilidade, a falta de segurança vai ser elevada a um nível potencialmente perigoso, né? E isso, por exemplo, se a gente fala numa instituição financeira, isso mexe com a estrutura até econômica de um país, né? Claro. E não é exagero, né? Não é exagero, porque tu vai criar essa vulnerabilidade, as pessoas vão poder acessar, vão poder entrar dentro do sistema, porque está sendo usado uma coisa que é coletiva, onde todo mundo pode usar. É um bom tema para um episódio 2, hein? Um bom tema para um episódio 2 do podcast desse. É verdade. Deixa eu trazer mais uma pimentinha só da vulnerabilidade aí, Cris. Eu posso usar o ChatGPT, por exemplo, para fazer previsão de vulnerabilidade de sistemas, né? Ele tem essa capacidade. Eu consigo, por exemplo, desenvolver um código ali em PHP. O pessoal adora desenvolver código em PHP, deixando lá os parâmetros expostos na URL, por exemplo. Mas eu tenho um código, tá?
Estou pegando um exemplo genérico, tá? Eu joguei lá e pedi para ele ver algumas vulnerabilidades que o código tem, ele é capaz de identificar e de me mostrar as vulnerabilidades. Mas não somente isso. Eu posso passar para ele, por exemplo, todos os parâmetros que eu utilizo de configuração de uma rede, e ele também consegue prever vulnerabilidades e pedir determinadas alterações, determinados tipos de configurações para que as vulnerabilidades elas sejam extintas. Tá? Só que tem um detalhe, que é o seguinte: o ChatGPT ele é treinado de duas formas. Ele tem a base geral dele, que foi treinado lá pelo pessoal da OpenAI, e quando tu faz a assinatura dele, tu ganha a capacidade de poder alimentar ele com as suas próprias informações. Tá? Então, ele usa aquela base, e aí tu pode jogar para dentro dele, por exemplo, os códigos dos projetos ADBC, para que ele, na hora de algum programador lá internamente utilizou, ele vai me devolver um código já baseado dos design patterns que a DBC usa, por exemplo, etc. Tá? Só que isso traz um outro problema. Se eu posso alimentar, tá? Se eu posso alimentar o ChatGPT fazendo o retreinamento dele com o conteúdo que eu insiro, tá? Isso, a empresa. Então, imagina que a empresa ela pode jogar lá o conteúdos, enfim, e retreinar ele para conseguir aperfeiçoar. Se eu sou um cara que sou mal intencionado e trabalho dentro da empresa, eu posso forçar materiais que façam ele chegar a conclusões erradas, para que ele aprenda de uma forma errada, e quando alguém fizer determinada pergunta sobre determinada vulnerabilidade, eu posso forçar com isso que ele me dê uma resposta errada que cria uma vulnerabilidade que antes não existia. Tá? Então, esse é um tipo de ataque que também existe, que é o forçar aprendizados errados para que, quando determinadas coisas forem buscadas, a pessoa se utilizar da resposta e eu gere a vulnerabilidade. Então, é mais uma coisa, é mais um tipo de ataque que eu também posso utilizar. É um ponto que tu foi bem profundo nisso, né? E aí isso são pontos que a gente não pensa, né? Isso, e é bem possível. Claro. E aí isso Mas tem cara de brasileiro fazendo, sabe? Mas se o brasileiro ainda não fez, logo vai fazer, pode ter certeza. E aí a gente começa a navegar no Reddit ali, tudo quanto é coisa que o pessoal começa a criar para tentar burlar o ChatGPT, né? Mas, aliás, já conseguem, né? O ChatGPT implementou várias coisas, por exemplo, as respostas do ChatGPT anteriormente, ela era capaz de conseguir fazer responder por vários vieses, tá? Então, muitas respostas que o ChatGPT dava, ele trazia, por exemplo, respostas sexistas, ou misóginas, ou racistas. Aí, a OpenAI implementou uma série de outras previsibilidades para tentar eliminar esse viés. O que o pessoal começou a fazer? Como que eu altero a pergunta, como que eu forço conteúdos que vão internamente mudar a estrutura de entendimento da linguagem para que ele possa voltar a dar a resposta racista, ou misógina, ou sexista. Então, se eu mudo o aprendizado dele, eu estou mudando como ele vai me responder. Vou mudar o comportamento e vou mudar a qualidade do que ele está me devolvendo. Não só isso, né? E fazer ele também te ensinar coisas que talvez não seriam corretas dele te ensinar, né? E aí tu vai conversando com ele, tentando burlar ele para chegar de alguma forma para que ele consiga te dar aquela informação. Porque ele é uma ferramenta de conhecimento riquíssima, né? Mas ele é tão rico no conhecimento que tem muitas coisas que eu não deveria ter acesso. Então, o pessoal fica buscando formas de conseguir acessar informações que não deveria. Isso é normal, isso qualquer sistema de inteligência artificial vai ter. Então, quando eu falo de uso de ChatGPT ou de qualquer ferramenta de inteligência artificial dentro de uma empresa, geralmente nós não discutimos essas políticas de segurança que vão nesse nível. E isso, por si só, já é uma vulnerabilidade. Geralmente eu discuto quais são os parâmetros éticos, quais são os desenvolvedores que podem meter a mão nesse código. Tá, ok. E esse junk injection, por exemplo, que é o inserir lixo, inserir coisas erradas para que ele aprenda errado e me dê uma resposta que vai fazer com que alguém use e acabe criando vulnerabilidade no sistema. Isso dificilmente é discutido. A própria ética, né, da ferramenta. Eu até estava olhando aqui nele mesmo, que ele fala dessa ética dele, né? Ele tem os 5 pontos da ética: transparência, respeito, neutralidade, privacidade
e responsabilidade com o que a ferramenta aprende. Isso é complicado. Exatamente. Olha só, eu vou pegar 2 palavrinhas que tu falou, tá? Explicabilidade. O que é a ideia de explicabilidade? A explicabilidade, ela é um parâmetro para tornar a inteligência artificial previsível. Ou seja, evitar que inteligências artificiais criem consciências e façam coisas que eu não quero. Essa é a ideia da explicabilidade, tá? Tu pega, por exemplo, o Google Dreams, lembra do Google Dreams? Sim. Que ninguém programou e o Google, a inteligência artificial Deep Learning, começou a gerar imagens de forma aleatória sem ninguém ter mandado. Então, eu já não tenho, um desses 4, 5 parâmetros essenciais, eles já não estão sendo respeitados. Sim. E outro, prevenção de viés é uma coisa extremamente complicada de fazer, pessoal. Principalmente uma inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ela está se baseando em textos que alguém escreveu. Quem escreve o texto tem um viés. Tem um viés. Por mais que a pessoa tente dar de isenta, a pessoa não é isenta. Eu escrevo algo em cima, ou do conhecimento limitado que eu tenho, ou de uma visão, ou de um assunto que eu domino muito. Eu não conheço todos os contextos. Então, texto, principalmente, sempre vai ter um viés. Então, é impossível de eu fazer essa prevenção de viés de inteligência artificial. Então, a gente já viu aí que das 5, não me lembro quais são as outras, mas 2 já são extremamente falhas e difíceis de implementar. Privacidade, transparência e respeito. Transparência. Transparência, ele diz aqui que deve ser transparente sobre suas limitações e capacidades, para que os usuários possam entender o que ele pode e não pode fazer. Neutralidade. A questão é, se vai lá o cara debochado, né? Se vai lá a pessoa debochada, a pessoa que o nível ético e moral dela não é sociavelmente aceitável, desculpa, o ChatGPT não vai bloquear ele. Né? E entra naquilo que tu estava falando, Rodrigo. Então, eu posso ensinar coisas erradas para que ele me retorne como se não fossem coisas erradas, e sim coisas certas. É bem complicado, né? É bem complicado porque é uma ferramenta e às vezes parece que a gente não tem controle desta ferramenta. Né? Não tem esse controle. Então, aí fica bem complicado mesmo. Quer dizer, complicado porque no começo a gente se assusta, mas eu fico pensando cada vez mais a gente está evoluindo, cada vez mais a gente tem facilitadores de compreensão da nossa vida, né? Não só da vida pessoal, profissional, a nosso dispor. Resta saber como a gente trabalha com elas. Me ajuda nessa aí, Rodrigo. Mas aquele texto ali tem algoritmo de análise de sentimento, né? Até mesmo para direcionar as respostas. Sim. Sim. O ChatGPT ele trabalha com análise de sentimento no texto. Ele tenta, por exemplo, entender com qual propósito tu fez essa pergunta para te devolver isso já mais ou menos direcionado para aquele teu propósito. Claro. Aí tu quebra ele, sabe como? Botando ironia. Ironia é difícil. Ironia é sempre difícil. É sempre difícil. Faz uma pergunta irônica para ele. Enfim, irônica e sarcástica. Aí tu arrebenta o código. Mas quer ver uma coisa, Cris? Eu já estou prevendo um cenário, tá? De uso de ChatGPT. Você sabe que o ChatGPT eu posso fazer a integração dele com ferramentas ou personalizar. Sim. Se eu pago o framework, por exemplo, eu posso criar o ChatGPT do Rodrigo Barreto, alimentar esse ChatGPT do Rodrigo Barreto com o conteúdo que eu quiser, e aí eu pego esse link do meu ChatGPT e forneço as pessoas poderem utilizar. Monto meu servidorzinho, tá? Vocês duvidam que daqui a 4 anos a gente vai ter um ChatGPT, tá? Alimentado só com coisas pró-Bolsonaro, um ChatGPT alimentado só com coisas pró-Lula
E aí isso vai ser utilizado para pessoas, olha, se entre no meu chat GPT e perguntem sobre o escândalo tal, perguntem sobre quem é o melhor político, perguntem sobre não sei o quê. E ele vai sempre dar essas respostas com viés e muito bem escritas e muito bem argumentadas. Se receber uma mensagem no WhatsApp hoje, num grupo, já é suficiente para aquilo ser uma verdade absoluta, imagina as pessoas utilizando uma inteligência artificial que tem resposta para tudo, mas sempre com viés, que é o viés que a pessoa já está predisposta a acreditar. Não só o chat GPT, né? O conteúdo que o pessoal vai começar a publicar a consumir, mais na internet. São esses cuidados. Bom, gente, como já estamos fechando o nosso timing box, passou muito rápido. Acredito que a gente possa fazer um episódio 2, porque tem muita coisa que a gente ainda pode debater e conversar, né? Esclarecer e procurar esclarecimento. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer muito a participação do Gilmar, do Rodrigo, né? O Glauber nos ajudando aí também, né? Foi muito proveitoso. É muito legal ouvir vocês dois falando, né? Porque vocês sempre tiveram vocês sempre tiveram essa visão, né? Essa visão de como as coisas podem melhorar e também como elas podem piorar a nossa vida. Vai depender sempre de qual o viés que a gente está trabalhando. Agora, essa última aí, já chega os robôs de chatbot dos WhatsApp, imagina os robozinhos do chat GPT. Meu Deus do céu. As eleições vão ser loucas. Mas muito obrigado. Já deixo um pré-convite para a gente fazer um episódio 2. Aí a gente vai conversando, né? E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Foi muito, muito bom. Muito Obrigado pelo espaço aí, né? E a gente dialogar e trocar uma ideia, né? Estamos rever sempre... também. Exatamente, rever os amigos. Isso aí. Trocar ideia, levantar umas polêmicas, pensar junto é sempre bom. Sempre bom. Então tá. Um abraço para todos. Tchau. E tchau.